A alfaiataria de Hitler. Era assim que a Hugo Boss era conhecida durante a Segunda Guerra Mundial. Olá, eu me chamo Nathalie, seja bem-vindo ao meu mundo Fashion Fashionale e hoje nós vamos falar sobre a história da Hugo Boss. Inclusive, isso foi um tema que foi escolhido por vocês nos stories do Instagram. A relação de Hugo com o nazismo foi explorada em 2011 após a marca contratar uma auditoria externa para entender melhor a história do criador da marca. Vale deixar claro também que os atuais donos da marca não possuem ligação com a família Boss. Hugo Boss nasceu em 1885 na cidade de München, que fazia parte do Império Alemão. Ele cumpriu o serviço militar obrigatório entre 1903 e 1905. Em 1908, herdou a loja de lingerie de seus pais, mas teve que parar com os trabalhos em 1914, quando foi convocado a lutar na Primeira Guerra Mundial. Hugo começou a sua própria marca de roupas em 1923, na sua cidade natal, e juntamente com 2 sócios inaugurou a sua primeira fábrica. Boss se aliou ao Partido Nazista em 1931, 2 anos antes de Hitler ir ao poder. Em paralelo a isso, a sua empresa começou a enfrentar dificuldades financeiras porque a Alemanha, na época, passava por uma crise econômica. A empresa conseguiu se reerguer depois que começou a fabricar os uniformes para as forças paramilitares nazistas. A sua fábrica contou com mão de obra forçada de 140 trabalhadores, sendo a maioria deles mulheres. Durante a Segunda Mundial, ela ficou conhecida como alfaiataria do Hitler. Hugo Boss se tornou membro do Partido Nazista, não somente pela questão financeira da época, mas também porque ele realmente era um nazista convicto. Com o fim do regime em 1945, Hugo Boss foi visto como ativista, apoiador e beneficiário do partido. Ele foi condenado a pagar uma multa bem pesada, além de que o seu direito ao voto foi privado e ele também não podia dirigir um negócio. Hugo Boss apelou a essa decisão e aí a sua pena foi amena, sendo considerado apenas um seguidor do partido. Com isso, ele foi autorizado a continuar no comando de sua fábrica. Em 1948, após a morte do Hugo Boss, a empresa passou a ser administrada pelo seu genro, que decidiu que iria por um caminho diferente com a marca. E em 1953, nós conhecemos um pouco do que viria a ser a Hugo Boss quando eles lançam os tão famosos ternos Hugo Boss. Mas me conta, você sabia dessa história da marca?